Você já sentiu que basta uma única palavra para arruinar o seu dia inteiro? Uma crítica cortante, um olhar de desprezo, um comentário venenoso, e de repente, você não é mais você. O sangue ferve, o coração dispara, a mente se enche de respostas afiadas que você não consegue conter. É como se outra pessoa assumisse o controle. Alguém frágil, ferido, desarmado. Essa pessoa mora dentro de você. E tem um nome e sombra. A verdade que poucos ousam encarar é essa. As pessoas difíceis não têm o poder de roubar a sua paz. Elas apenas revelam o quanto você mesmo já havia perdido. Carl Jung nos advertiu: até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá a sua vida, e você chamará isso de destino. Mas é mais confortável culpar o outro, não é? Dizer: ele me irritou, ela me humilhou, eles me fizeram explodir. Como se o inferno estivesse do lado de fora. Quando na verdade, ele sempre esteve aqui dentro. Porque cada gesto rude, cada palavra maldosa, cada rejeição bate diretamente nas feridas que você se recusa a olhar. Essa é a verdade que machuca, não é sobre eles. Nunca foi. É sobre você. Sobre as dores que você enterrou, as inseguranças que você finge não ter, as memórias que você empurrou para o porão do inconsciente. Essa coleção de sombras que você carrega no peito sem perceber, é o que faz você tão vulnerável às atitudes alheias. Quando alguém te diminui, não é apenas um comentário. É a sombra gritando: eu já temia ser pequeno. Quando alguém te ignora, não é apenas descaso. É a sombra chorando: eu sempre achei que não sou digno de atenção. E assim, cada pessoa difícil que cruza seu caminho se torna um espelho. Um mestre disfarçado, apontando onde ainda dói. O problema não é a sombra existir. O problema é você fingir que ela não está lá. Porque quanto mais você a nega, mais ela te controla. Ela toma as rédeas das suas reações, transforma pequenas ofensas em guerras internas, e vai corroendo sua paz por dentro. Mas aqui está a boa notícia: a sombra não está aqui para te destruir. Ela está aqui para te ensinar. Sarah descobriu isso numa tarde cinzenta de segunda-feira. Uma mulher inteligente, dedicada, mas sempre insegura. Durante uma reunião, um colega ridicularizou sua ideia diante de todos. Ela sentiu o rosto queimar, os olhos marejarem, a garganta se fechar. A raiva queria gritar, mas ela parou, respirou fundo, e pela primeira vez, se perguntou: por que isso dói tanto? E naquele instante de honestidade brutal, ela percebeu: não era sobre ele, era sobre ela. Sobre aquela menina interior, que sempre achou que precisava da aprovação dos outros para valer alguma coisa. E foi nesse instante que a sombra parou de gritar. Porque quando você se atreve a olhar para a sombra, você tira dela o poder de comandar sua vida. E quando você faz isso, ninguém mais pode te arrancar da sua paz. Sim, olhar para dentro dói. Mas é um tipo de dor que cura. Porque a paz que você busca, não está no silêncio dos outros. Está no seu próprio silêncio interior. A verdadeira liberdade não é viver num mundo sem pessoas difíceis. É ser tão inteiro por dentro, que nenhuma delas consegue te quebrar. Da próxima vez que alguém disparar uma flecha em sua direção, lembre-se, a flecha que mais te machuca já estava fincada aí. Só você pode retirá-la. E quando fizer isso, você vai descobrir que nada nem ninguém tem mais o poder de te tirar de si mesmo. Você já percebeu que, antes de explodir, existe um segundo de silêncio, um instante em que você pode escolher, um intervalo mínimo entre a dor e a reação. A maioria de nós não enxerga esse espaço. Passa por cima dele, cego pela raiva, escravo do impulso. Mas é nesse intervalo que mora a sua liberdade. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode te obrigar a reagir. Só você pode decidir. Carl Jung dizia: eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar. Essa escolha começa no momento em que alguém te provoca, e você, em vez de se perder na fúria, respira fundo e olha para dentro. Respirar parece simples demais, mas é justamente a simplicidade que nos escapa quando somos atacados. Porque a raiva é rápida. Ela quer sair na frente, bater, gritar, morder. Mas quando você respira, você retoma o leme. Você não é mais o passageiro do navio em chamas. Você é o capitão. John descobriu isso numa noite chuvosa.
Estava com seu melhor amigo de infância num bar, rindo e bebendo, quando ouviu dele a frase que cortou como navalha. E aí, já pensou em arrumar um trabalho de verdade? Ou vai ficar brincando de artista pro resto da vida? A risada do amigo ecoou como um deboche. João sentiu um nó no estômago. As mãos tremiam. Ele podia responder ali, cuspir um monte de verdades dolorosas, acabar com anos de amizade numa explosão. Mas por algum milagre, ou talvez porque já vinha tentando ouvir sua própria sombra, ele respirou. Ficou em silêncio por 3 segundos. Só 3. Mas foi o suficiente para perceber que aquela dor não era só sobre aquela noite. Era sobre todas as vezes, na infância em que se sentiu um peso, um fracasso, um nada. Ele não respondeu, sorriu, e calmamente disse: "Eu gosto do que faço. E é isso que importa para mim." Seu amigo não soube o que dizer. O assunto morreu ali. E John voltou para casa sentindo, talvez pela primeira vez, que ninguém mais podia definir seu valor. É assim que funciona. Entre o gatilho e a resposta existe um espaço. E nesse espaço, você pode decidir se vai se deixar arrastar pelo roteiro dos outros, ou escrever o seu próprio. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa ser um mestre zen, só precisa aprender a pausar. Quando alguém te empurrar, respira. Quando alguém te ferir, respira. Quando alguém zombar de você, respira. Porque cada respiração te devolve ao presente. Te devolve para você mesmo. No começo, pode parecer inútil, mas é exatamente assim que a paz se constrói. Não é de uma vez. É respiro por respiro. Escolha por escolha. Silêncio por silêncio. E quanto mais você pratica, mais percebe a raiva não é você. A mágoa não é você. O impulso não é você. Você é quem escolhe. Como Jung nos lembra, não somos condenados a repetir nossos padrões inconscientes para sempre. Mas é preciso parar de correr no automático. É preciso, como ele dizia, fazer o inconsciente se tornar consciente. Esse é o trabalho de quem quer ser livre. A verdade é que você vai continuar encontrando pessoas difíceis no caminho, sempre. Mas a diferença está em você. Se vai deixar que elas comandem sua narrativa, ou se vai escrever cada linha com calma e consciência. E isso não é só sobre ser mais calmo. É sobre ser mais dono de si, porque quando você escolhe a paz diante do caos, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Você vira um exemplo silencioso de coragem emocional. Por isso, respira. Respira agora, enquanto me ouve, e decide que ninguém mais vai arrancar a sua paz sem a sua permissão. E já que estamos juntos nesse caminho, um caminho que Jung traçou para todos nós que buscamos nos conhecer, eu te convido a continuar caminhando comigo. Aqui, sempre que você precisar, vamos explorar juntos esses espaços de silêncio, essas pequenas liberdades. Então já se inscreve, fica por perto. Porque esse é só o começo do que você pode se tornar quando para de reagir e começa a escolher. Respirar e escolher já é um grande começo. Mas a verdade é que não basta apenas aprender a responder diferente. Às vezes, é preciso ir além e impedir que certas situações sequer cheguem até você. Porque por mais que você trabalhe sua sombra, por mais que aprenda a respirar diante do gatilho, você ainda é humano. Ainda tem limites. E reconhecer esses limites é essencial para proteger a sua paz. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro desperta. E quando você desperta para si mesmo, entende que não precisa, nem deve, permitir que os outros entrem e baguncem a sua casa interior. Porque sua paz é como um jardim. E um jardim não floresce quando todos têm permissão para pisar nele sem cuidado. Durante muito tempo, Mia não entendeu isso. Trabalhava o dia inteiro, cuidava sozinha do filho pequeno, e ainda atendia ligações tarde da noite para ouvir as lamúrias de amigas, resolver problemas da família, apagar incêndios dos outros. Até que um dia ela se olhou no espelho e mal se reconheceu, pálida, exausta, com olheiras profundas. Um vazio enorme dentro dela. Naquela noite, quando o telefone tocou mais uma vez, era Lisa, uma amiga sempre cheia de urgências. Mia respirou fundo e decidiu não atender. Ela mandou uma mensagem curta: amiga, eu te amo. Mas agora eu preciso cuidar de mim. Amanhã a gente conversa.
Ela desligou o celular, deitou ao lado do filho, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: alívio, porque dizer não aos outros, naquele momento, foi dizer sim a si mesma. É disso que Jung falava, quando se referia ao processo de individuação. Não é só sobre se conhecer intelectualmente, mas sobre se tornar alguém inteiro. Alguém que não se dissolve para agradar os outros. Alguém que sabe até onde pode ir, e onde deve parar. Muitos confundem limites com egoísmo. Mas limites são amor próprio. São clareza. São a maneira mais honesta de mostrar ao mundo quem você é, e o que é importante para você. Quando você não tem limites, acaba sendo engolido pelas expectativas, pelas carências, pelas crises dos outros. Vira marionete das necessidades alheias, sempre tentando agradar, sempre dizendo sim, enquanto por dentro vai se esvaziando cada vez mais. E quando você se esvazia demais, qualquer provocação, por menor que seja, vira um peso insuportável, porque você já não tem forças para sustentar sua própria paz. Por isso é tão importante aprender a proteger a sua energia. Não é sobre se fechar, se isolar, erguer muros intransponíveis. É sobre escolher quem você deixa entrar. É sobre colocar cercas no seu jardim, para que ele continue fértil, para que as flores não sejam esmagadas. Você pode começar pequeno. Pergunte a si mesmo: o que me drena? O que me faz sentir invadido? Em que momentos eu me perco de mim mesmo? E aos poucos, você vai percebendo padrões. Aquela pessoa que sempre chega para criticar, o colega que vive jogando tarefas em cima de você, o parente que insiste em invadir sua privacidade. Não é errado dizer não. Não é errado escolher onde gastar sua energia. É curioso como, depois que você aprende a colocar limites, as pessoas até te respeitam mais, porque sentem que, finalmente, você se tornou inteiro. E quem é inteiro impõe respeito sem precisar gritar, sem precisar se impor com violência, só pelo jeito sereno de existir. Como Jung também nos lembra, o que você nega te subordina, o que você aceita te transforma. Aceitar que você não pode, e não deve, suportar tudo é libertador. Aceitar que você tem um centro que merece ser cuidado é revolucionário. Algumas pessoas vão se afastar quando você começar a colocar limites. E tudo bem. Nem todos suportam conviver com alguém que já não se curva ao desejo alheio. Mas as que ficarem, ficarão por quem você realmente é, não por quem elas manipulavam você para ser. Lembre-se sempre, a paz não é apenas ausência de conflito. A paz é uma escolha diária, feita a partir das pequenas fronteiras que você decide respeitar. É um compromisso silencioso que você assume consigo mesmo. E quanto mais você respeita seus limites, menos as pessoas difíceis conseguem te arrastar para as tempestades delas. Porque elas perceberão que sua paz é guardada por portões invisíveis, e só entra quem você permite. Depois que você aprende a respirar, escolher e proteger seus limites, outra prova surge: a crítica. Não importa o quanto você cresça, não importa o quanto mude, sempre haverá alguém pronto para apontar o dedo, questionar suas escolhas, rir das suas falhas. E às vezes, a dor não vem da crítica em si, mas do que ela revela, aquela ferida antiga, ainda aberta, ainda sensível. É que toda crítica tem algo de espelho. Carl Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a uma compreensão de nós mesmos. Uma frase simples, mas que muda tudo quando você realmente olha para ela com sinceridade. Porque as palavras que mais te machucam não são as injustas, são as que tocam justamente naquela parte de você que ainda não aprendeu a aceitar. Quando alguém chama você de irresponsável, talvez porque você lá no fundo já tema não estar à altura. Quando alguém diz que você não sabe se expressar, talvez porque você ainda carregue a insegurança de se sentir invisível. Quando alguém critica sua escolha de vida, talvez porque você mesmo ainda não confie totalmente nela. É por isso que a crítica dói tanto, porque ela ilumina partes suas que você gostaria de manter escondidas. A sombra não suporta ser exposta. Mas aqui está a verdade. Você pode transformar essa dor em algo maior, porque cada crítica pode ser uma chance de se ver melhor, de se conhecer por inteiro. Não se trata de aceitar toda ofensa como verdade, nem de engolir julgamentos injustos, mas de ter a coragem de perguntar: por que isso me afeta tanto?
onde essa dor nasceu. Alex descobriu isso da maneira mais dura. Ele era um programador dedicado, mas inseguro. Quando seu chefe criticou seu código na frente de todos, chamando-o de descuidado, Alex sentiu o rosto queimar, o coração disparar. Por dias, remoía aquela frase. No começo, queria apenas provar que estava certo, se vingar, ser melhor só para esfregar na cara do chefe. Mas quando se sentou para refletir, entendeu algo que nunca havia notado. O comentário dele só doeu tanto porque ecoava uma memória antiga, o pai, dizendo que ele sempre fazia tudo pela metade. E foi aí que Alex decidiu, em vez de lutar contra o chefe, ia trabalhar para curar a ferida que seu pai deixou. E aos poucos, a crítica perdeu o poder sobre ele. Não porque o chefe mudou, mas porque ele mudou. Nem toda crítica é válida. Algumas são apenas maldade, inveja, crueldade gratuita. E essas, você pode simplesmente deixar passar como vento. Mas mesmo nessas, existe um presente escondido, a oportunidade de mostrar a si mesmo que você não precisa mais reagir, não precisa mais provar nada. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Para lidar com a crítica, você precisa de coragem. Coragem para separar o que é sobre você do que é sobre o outro. Coragem para não deixar que um comentário destrua o que você já construiu em si mesmo. E isso só é possível quando você começa a se olhar com mais compaixão. Quando entende que falhas não te tornam menos digno, menos merecedor de respeito, menos inteiro. Elas só te tornam humano. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar aquilo que você já é, não o que os outros dizem que você deve ser. E ninguém, absolutamente ninguém, conhece suas lutas, suas cicatrizes, suas batalhas silenciosas tão bem quanto você mesmo. Então, da próxima vez que alguém criticar você, respire. Ouça com atenção, mas também com discernimento. Pergunte-se: há verdade aqui, ou isso é apenas o reflexo das dores dele? Se houver algo que você pode melhorar, agradeça pela chance de crescer. Se não houver, deixe que as palavras voltem para quem as disse, como um eco. E se essas reflexões tocaram em algo dentro de você, se de alguma forma te ajudaram a olhar para a crítica com outros olhos, talvez seja um bom momento para curtir esta jornada. Esse gesto silencioso também é uma forma de dizer: eu escolho olhar para mim, porque no fim, é isso que importa, não o que dizem de você, mas o que você descobre sobre si mesmo toda vez que alguém tenta te ferir. Depois de aprender a respirar diante do gatilho, escolher conscientemente, proteger seus limites e transformar a crítica em espelho, existe mais um passo nessa jornada silenciosa: aprender a soltar. Porque mesmo quando você faz tudo certo, responde com calma, estabelece fronteiras, entende a origem da dor, ainda assim, algo pode permanecer agarrado dentro de você. Uma raiva que não vai embora. Um ressentimento que pesa nos ombros. Uma mágoa que parece morar no peito. É como carregar uma pedra invisível, dia após dia. Você nem percebe mais o quanto ela te puxa para baixo, até que um dia já não tem forças para sorrir. Carl Jung dizia: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. E escolher se tornar alguém em paz exige coragem para deixar para trás o que já não serve. Soltar não é esquecer, não é fingir que não doeu, não é absolver o outro de suas responsabilidades. É simplesmente se libertar do fardo de carregar para sempre a mesma ferida. Porque guardar rancor não pune a pessoa que te feriu, só pune você. Emma descobriu isso quando, anos depois de ter sido traída pela melhor amiga, percebeu que ainda sonhava com aquela cena. A traição custou-lhe uma promoção no trabalho, amizades antigas e a confiança em si mesma. Por muito tempo, Emma nutria a fantasia de um acerto de contas, de finalmente provar que estava certa, de mostrar para todos que não merecia aquilo. E essa fantasia a mantinha prisioneira. Ela se dava conta disso todas as manhãs, ao acordar exausta, ao sentir o coração pesado, ao perceber que, mesmo que ninguém mais a machucasse, ela mesma continuava a se ferir todos os dias. Até que um dia, sentada sozinha em um parque, ela fez um exercício simples. Fechou os olhos e imaginou a dor como uma pedra escura entre as mãos. Sentiu o peso dela, sentiu a frieza dela,
e com um sopro longo e lento, decidiu soltar. Imaginou a pedra caindo na grama, ficando para trás. Ela abriu os olhos, e pela primeira vez em anos sentiu o peito leve, porque soltar não apaga o passado, mas impede que ele defina o presente. A sombra sempre vai tentar te convencer de que não é justo perdoar, não é certo seguir em frente, não é digno abrir mão. Ela vai sussurrar: você precisa se vingar. Você não pode deixar barato. Você não pode deixar que te esqueçam. Mas a sombra só diz isso porque teme ser esquecida. A sombra prefere que você continue preso à dor, porque isso a mantém viva. Mas você não é sua sombra. Você é mais do que ela. Não existe fórmula para soltar. Cada um encontra o próprio ritual, o próprio jeito de se livrar do peso. Alguns escrevem cartas que nunca enviam. Outros vão para o alto de uma montanha e gritam até a voz sumir. Outros simplesmente se levantam um dia e percebem que já não doem mais. Todos os caminhos são válidos. O que importa é que você faça por você. Soltar não é ser fraco. Pelo contrário, é um dos maiores sinais de força, porque exige abrir mão da necessidade de vencer e abraçar a possibilidade de ser feliz. Jung dizia que a individuação é o processo de integrar todas as partes do seu ser, até mesmo as que você preferiria ignorar. E você só pode integrar a dor depois que a acolhe, aprende com ela, e enfim a deixa ir. A dor não veio para ser sua para sempre. Ela veio para te ensinar algo. E quando você aprende, já pode soltá-la. Talvez você ainda não esteja pronto para soltar tudo hoje. E está tudo bem. Vá devagar. Um pensamento por vez. Um ressentimento por vez. Um pedaço da pedra por vez. O importante é não se esquecer. A paz não chega quando a justiça é feita. Ela chega quando você decide que a ferida já não merece ocupar tanto espaço dentro de você. Quando você solta, descobre algo que nenhuma vingança pode oferecer: leveza. E na leveza, finalmente, você se lembra de quem realmente é. Quando você finalmente solta o que não é seu, a alma fica mais leve. Mas leveza não é tudo. Existe ainda um segredo, para que a paz que você construiu não se perca de novo no caos do mundo. Aprender a encontrar luz, mesmo em meio à escuridão. E essa luz tem um nome: gratidão. Gratidão não é fechar os olhos para o que dói, não é fingir que tudo está bem. Pelo contrário, é ter coragem de abrir os olhos, ver a dor pelo que ela é, e mesmo assim encontrar algo para agradecer. É quase um milagre silencioso, essa capacidade de ver beleza no que resta, mesmo quando muita coisa já se perdeu. Carl Jung dizia: um homem saudável não tortura os outros, em geral é o torturado que se torna carrasco. É um lembrete duro de que muitas pessoas difíceis, rudes, injustas, são apenas almas machucadas que não sabem lidar com suas próprias dores. E que nós mesmos, quando esquecemos de olhar para o lado bom da vida, corremos o risco de nos tornar iguais a eles. É por isso que a gratidão não é apenas um gesto bonito, ela é um antídoto contra a amargura. David descobriu isso numa manhã em que tudo parecia dar errado. O caminhão que dirigia quebrou logo cedo, atrasando todas as entregas. Um cliente gritou com ele por causa do atraso. O celular descarregou no meio da estrada, e a chuva começou a cair sem aviso. No começo, David só queria sumir. Sentia que tudo no mundo estava contra ele. Mas sentado no banco do caminhão, esperando o socorro, ele reparou em algo. Na música suave que saía do rádio. Na comida que ainda tinha no bolso. Na lembrança de que, no fim do dia, ia voltar para casa e ver o sorriso da filha. E ele entendeu: talvez não pudesse mudar a chuva, nem o cliente, nem o atraso. Mas podia mudar onde colocava os olhos. E ao fazer isso, percebeu que a escuridão não era tão impenetrável assim. Porque a gratidão sempre acende pequenas velas no breu. Muitas vezes, nos deixamos cegar pela sombra dos outros. Nos prendemos tanto às palavras duras, às injustiças, aos gestos frios, que esquecemos de perceber as pequenas bênçãos à nossa volta. Mas se queremos que a nossa paz seja duradoura, não basta apenas afastar o negativo. É preciso cultivar o positivo, mesmo que ele seja pequeno. O segredo é treinar os olhos para enxergar, porque tudo o que alimentamos dentro de nós cresce. Se alimentamos a raiva cresce. Se alimentamos a gratidão floresce. E no solo da gratidão,
a paz se fortalece. Não é fácil, principalmente quando as pessoas à sua volta continuam agindo da mesma maneira, disparando as mesmas flechas, tentando arrastar você para o drama delas. Mas é justamente por isso que a gratidão é poderosa, porque ela não depende do que os outros fazem. Ela depende só de você. Jung dizia que a luz não nasce negando a escuridão, mas aceitando-a. E a gratidão faz isso. Ela não apaga a dor, mas equilibra a balança. Ela mostra que, mesmo em meio a ofensas, críticas, dificuldades, ainda há algo pelo qual ser grato, nem que seja apenas por ainda estar aqui, por ainda poder tentar de novo amanhã. Com o tempo, você percebe que a paz não é uma muralha impenetrável. Ela é mais como um jardim frágil, que precisa ser regado todos os dias com pequenos gestos de amor, com pequenas palavras de apreço, com pequenos olhares para o que está certo, e não apenas para o que está errado. E que se você não cuidar, ela pode murchar, mas se você cuidar, mesmo as maiores tempestades não conseguem destruí-la. A gratidão é a raiz desse jardim. Ela prende você ao chão certo, ao centro certo, ao que importa de verdade. E quando você está bem enraizado, nenhuma ventania consegue arrancar a sua paz. Então respire, olhe ao redor, e mesmo que tudo pareça escuro, encontre algo para agradecer. Nem que seja apenas o simples fato de ainda ter forças para tentar de novo. E nesse instante silencioso, você vai perceber, a luz sempre esteve ali, esperando que você a visse. Cultivar gratidão é como acender uma lanterna dentro do peito. Mas mesmo com essa luz acesa, haverá dias em que o mundo parecerá querer apagá-la. Gente impaciente, olhares que julgam, palavras que ferem. E é aí que a verdadeira prova começa, quando ninguém está olhando, quando ninguém está te cobrando, quando só você sabe o que está sentindo, o que você escolhe fazer. A paz interior não se mostra nos grandes discursos, mas nas pequenas escolhas que ninguém vê, na forma como você escolhe responder em silêncio ao desprezo, no modo como você decide não carregar mágoas mesmo quando teria todos os motivos, na leveza com que você continua mesmo quando tudo ao redor parece pesado. Carl Jung dizia, a liberdade estende-se apenas até o ponto em que começa a responsabilidade. E nesse caminho que você está trilhando, aprender a lidar com pessoas difíceis sem perder a paz significa assumir a responsabilidade por essas escolhas íntimas, sutis e, muitas vezes, invisíveis. Lisa aprendeu isso no silêncio de uma sala de aula. Professora apaixonada, se dedicava aos alunos com tudo o que tinha. Mas havia sempre aquele estudante, desrespeitoso, desinteressado, sarcástico. A cada aula, ele testava seus limites. E a cada provocação, ela sentia raiva espreitar por dentro. Mas em vez de revidar ou humilhar, Lisa escolheu algo diferente, olhar além do comportamento. Um dia, depois de mais uma resposta atravessada, ela respirou fundo e disse, eu não sei o que você está enfrentando fora daqui. Mas aqui dentro, você tem alguém que acredita em você. O silêncio na sala foi imediato. E pela primeira vez, aquele aluno abaixou os olhos, sem ironia, sem rebeldia. Lisa não transformou o aluno da noite para o dia, mas transformou algo dentro dela. Percebeu que, ao escolher agir a partir da sua verdade, e não da provocação do outro, ela não só preservava sua paz, mas plantava sementes de mudança onde antes havia resistência. Essas são as escolhas que constroem quem você é. Não se trata de ser passivo, nem de engolir tudo em nome da harmonia. Trata-se de discernimento, de entender que nem toda batalha merece ser lutada, e que às vezes, o seu silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta afiada. O que as pessoas difíceis esperam de você é reação previsível. Esperam que você se descontrole, que se defenda com o mesmo veneno, que jogue o mesmo jogo. Mas quando você responde com serenidade, com clareza, com consciência, você quebra o ciclo. E mais que isso, você mostra que é senhor do seu mundo interior. Essas pequenas vitórias, invisíveis para os olhos de fora, são os pilares da sua fortaleza emocional. É quando você escolhe escutar em vez de atacar. É quando você escolhe acolher em vez de julgar. É quando você decide sair da cena sem carregar a raiva com você. Essas decisões, acumuladas ao longo do tempo, constroem algo precioso, integridade.
Você começa a se tornar alguém que vive em coerência com o que sente, com o que acredita. E isso não significa que você não vai mais se irritar, não vai mais sentir tristeza ou frustração. Significa apenas que essas emoções deixam de ser donas de você. Jung nos ensinou que a individuação não é um destino, mas um processo, uma lapidação silenciosa que acontece dentro de cada escolha. E são justamente essas escolhas que, dia após dia, moldam o tipo de paz que não depende das circunstâncias, uma paz que nasce da honestidade com seus próprios valores. É possível que ao longo desse caminho, você tropece. Talvez um dia perca a paciência, outro dia se feche, em outro, deseje reagir como antes. Tudo bem. A maturidade emocional não se mede pela perfeição, mas pela intenção de voltar para o eixo sempre que sair dele. Então, se hoje alguém tentar te desestabilizar, lembre-se, a verdadeira resposta não está em palavras afiadas. Está no silêncio que vem do entendimento, no gesto pequeno que ninguém vê, mas que você sabe que fez com o coração firme. E é isso que importa. À medida que você vai aprendendo a respirar antes de reagir, a escolher com consciência, a colocar limites, a soltar pesos, a enxergar gratidão e a fazer pequenas escolhas invisíveis, surge uma nova consciência. Talvez uma das mais difíceis de assimilar, compreender que a dor do outro não é sua. Durante boa parte da vida, você acreditou que precisava consertar tudo, que precisava ser gentil mesmo com quem era cruel, que precisava ceder para não magoar, que precisava carregar nas costas o sofrimento de quem cruzava seu caminho. E assim você se dobrava, se perdia, se confundia com as sombras alheias, mas há um ponto do caminho em que a alma finalmente entende: você pode sentir compaixão sem carregar, você pode compreender sem se culpar, você pode ser humano sem ser mártir. Carl Jung dizia: conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E talvez só agora essa frase faça sentido. Porque quando você reconhece sua própria sombra, ela para de te arrastar. E isso te dá a clareza para perceber que muito do que o outro despeja sobre você não pertence a você. Quando alguém te agride verbalmente, geralmente não está falando de você, mas da própria frustração. Quando alguém te rejeita, quase sempre é porque não consegue aceitar a si mesmo. Quando alguém te diminui, é a própria insegurança dele tentando parecer grande. Foi isso que David aprendeu com o pai. O pai sempre fora um homem difícil, amargo, ríspido. Durante anos, David tentava agradá-lo. Boas notas, bons empregos, bons gestos, sempre em busca de um sorriso que nunca vinha. E todas as vezes que era ignorado ou criticado, David acreditava que o problema era ele. Mas um dia, já adulto, sentado à mesa com aquele homem silencioso, David finalmente enxergou o óbvio: seu pai não sabia amar porque nunca havia se sentido amado. A dor que ele carregava não era responsabilidade do filho curar. E naquele instante, David respirou fundo e deixou de se sentir culpado por uma ferida que não era dele. Quando você entende isso, a paz começa a se enraizar em você, porque as ofensas perdem o peso, as cobranças perdem a urgência, as críticas perdem o poder de destruir o que você construiu. É claro que não é fácil. Às vezes, o impulso de absorver tudo é automático. Você se pega remoendo palavras duras, tentando entender o que fez para merecê-las. Mas com o tempo, você aprende a parar e perguntar: essa dor realmente é minha? Ou estou carregando algo que pertence ao outro? A resposta nem sempre vem de imediato, mas só o fato de questionar já abre espaço para a consciência. E essa consciência é libertadora. Jung nos lembrou que a individuação é um processo de diferenciação, de descobrir quem você é em essência, separado das projeções, expectativas e dramas dos outros. E isso significa, muitas vezes, aprender a devolver para cada um a responsabilidade pelo próprio caos. Não se trata de ser frio ou indiferente. A empatia continua lá, intacta. Você continua sentindo a dor alheia, mas sem se afundar nela. Você continua estendendo a mão, mas sem perder o equilíbrio. Você continua se importando, mas sem se anular. E isso é maturidade emocional. É olhar alguém nos olhos e dizer internamente: eu vejo sua dor, mas não vou deixá-la me engolir.
É recusar-se a ser depósito das frustrações de quem não sabe lidar consigo mesmo. É permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor parece despedaçado. Essa é uma das formas mais elevadas de paz, estar no meio da tempestade, sem permitir que ela entre em você. E isso não te torna insensível, te torna forte. Forte o suficiente para estar presente, sem se perder. Para amar sem adoecer. Para ouvir sem absorver. E quando você consegue isso, percebe que a vida não é sobre mudar os outros para se sentir bem. É sobre mudar a si mesmo para que aconteça o que acontecer, você continue sendo quem é. Porque a dor do outro pode atravessar você, mas só você decide se ela fica. Com o tempo, você começa a perceber que lidar com pessoas difíceis não é uma questão de se defender delas, mas de não se perder de si mesmo. Respirar, escolher, colocar limites, soltar, agradecer, cuidar do que sente e do que não é seu. Tudo isso vai construindo um centro dentro de você. Um lugar silencioso, onde ninguém mais consegue te alcançar. E é desse centro que nasce algo raro. A sensação de ser inteiro. A maioria das pessoas vive como fragmentos de si mesmas. Um pedaço tentando agradar, outro tentando se proteger, outro gritando para ser visto, outro escondido, com medo de falhar. Mas quando você começa a integrar todas essas partes, como Jung ensinou, algo muda. Você não é mais pedaços desconectados. Você é um só. Carl Jung dizia, tornar-se consciente de si mesmo, não é se tornar perfeito, mas inteiro. Essa é a chave para manter a paz, mesmo em meio ao caos. Ser inteiro não significa não sentir raiva. Não significa não se magoar, não vacilar, não tropeçar. Significa apenas que, mesmo sentindo tudo isso, você continua inteiro. Você não se despedaça para caber nos outros. Você não se dilui para ser aceito. Você não abre mão de quem é para apagar a insegurança alheia. Esse estado não nasce da noite para o dia. Ele é esculpido aos poucos, em cada escolha, cada silêncio, cada limite que você traça, cada vez que respira antes de reagir. É como lapidar uma pedra bruta. Quanto mais você trabalha, mais a essência aparece. Mia, aquela que um dia atendeu todos os pedidos e terminou exausta, descobriu isso ao longo dos anos. Depois que começou a dizer não, a soltar a culpa, a agradecer até pelos dias ruins, ela finalmente percebeu que não precisava ser tudo para todos, e que mesmo sendo julgada, incompreendida, criticada, ela ainda podia se olhar no espelho e reconhecer a si mesma. Essa é a verdadeira vitória. Porque as pessoas difíceis não desaparecem. Elas continuam lá, cada uma com suas feridas, suas sombras, suas provocações. Mas você não é mais refém delas. Você se lembra que elas têm suas próprias histórias, seus próprios abismos, e que isso não é sua responsabilidade. Você aprende a ver sem absorver, a ouvir sem adoecer, a existir sem precisar se moldar às expectativas alheias. E isso não quer dizer que você não sente. Você ainda sente tudo. A dor, a raiva, a injustiça, a mágoa. Mas você sente sem se perder. Você respira, acolhe o que vem de dentro e decide o que fazer com isso. Você não reage por impulso, não responde só para ferir, não se cala só para agradar. Você age a partir de si mesmo, inteiro. Jung acreditava que a individuação era o objetivo supremo da vida humana. Não a perfeição, não a ausência de conflito, mas a totalidade. Um estado em que você abraça todas as suas partes, luz e sombra, força e vulnerabilidade, e mesmo assim caminha firme, com os pés no chão. As pessoas à sua volta vão notar. Talvez não entendam. Talvez tentem te testar. Talvez digam que você mudou, e você mudou mesmo. Não para ser melhor do que elas, mas para ser melhor para você. Para finalmente ocupar o lugar que sempre foi seu. E quando você se sente inteiro, ninguém mais pode te quebrar. Quando alguém te trata com desdém, você não precisa se diminuir. Quando alguém tenta te manipular, você não precisa se dobrar. Quando alguém tenta te ferir, você não precisa devolver na mesma moeda. Porque a paz não mora em um mundo sem ruído. Ela mora em um coração inteiro, que não se deixa mais despedaçar pelos ruídos do mundo. Esse é o presente mais precioso de todos esses passos. Poder ser quem você é, completo, inteiro,
mesmo diante das pessoas mais difíceis. E perceber que, no fim das contas, é por isso que tudo isso vale a pena. Depois de tudo o que vimos, talvez você já sinta algo diferente dentro de si, uma leveza nova, um espaço que antes estava cheio demais para existir, agora aberto para algo maior. Essa é a jornada da qual Carl Jung tanto falou, o caminho da individuação, o processo de se tornar inteiro, de encontrar a paz no meio do caos, de não se deixar mais arrastar pelas tempestades alheias. E essa jornada não é para todos. Não porque seja difícil, mas porque exige coragem. Coragem para olhar para dentro, encarar a sombra, assumir o próprio poder, colocar limites, soltar o que pesa, cultivar gratidão, fazer escolhas silenciosas, entender a dor do outro sem carregar para si, e finalmente, se tornar inteiro. Você que chegou até aqui, está fazendo algo que muitos nem sequer ousam tentar. Você está se permitindo crescer, está se permitindo transformar a sua relação com o mundo, com as pessoas difíceis, e principalmente consigo mesmo. Isso é um privilégio enorme, porque a verdadeira liberdade não está fora, está dentro. Carl Jung nos deixou uma herança preciosa, a possibilidade de entender a nós mesmos, para que ninguém mais possa controlar nossa paz. Agora, essa herança está em suas mãos. Você pode decidir o que fazer com ela. E a primeira escolha, que já está feita por você ao assistir até aqui, é continuar. Continuar essa jornada silenciosa e poderosa de autoconhecimento e transformação. Se essas palavras tocaram seu coração, se você sentiu a força que nasce da reflexão profunda, convido você a continuar conosco. Inscreva-se para não perder os próximos passos desse caminho. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa luz em meio às sombras. E principalmente, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte qual dessas verdades mais te tocou. Compartilhe seus desafios, suas conquistas, suas dúvidas. Porque a jornada não é solitária. É feita de encontros, de histórias que se entrelaçam, de pessoas que se reconhecem no espelho do outro. Você é parte dessa comunidade que escolhe a paz em meio ao caos, que escolhe a consciência diante da dor, que escolhe a coragem em vez do medo. E isso te torna especial. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está participando de um movimento de transformação. Então celebre esse momento. Celebre a coragem que teve para olhar para dentro. Celebre a força que tem para continuar escolhendo a paz, mesmo quando o mundo insiste em te desafiar. Porque a verdadeira vitória não é não sentir raiva ou tristeza. É escolher, a cada dia, ser quem você realmente é inteiro, humano livre. E lembre-se sempre, o privilégio de uma vida plena é ser você mesmo, com todas as suas sombras e luzes, e continuar a caminhar, sempre em frente, sempre em paz.